O poder do carro, o que protege não falha, o muito do Senhor. Deus de poder e glória. A hora já passou, né? Vamos ouvir a palavra em nome de Jesus. A palavra do Senhor essa noite. Vamos se colocar de pé. Vamos receber o nosso pastor, presidente da obra, em nome de Jesus. Vamos orar. Aleluia. O servo do Senhor. Esteja suas mãos aqui em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus poderoso, toma nas tuas mãos, Pai querido, a vida do teu servo, Senhor. A Pai querido, libera, Deus poderoso, em nome de Jesus, Pai. Fala poderosamente, Pai, através do teu lado, Senhor. A Pai querido, aqui a tua igreja, Pai. A Pai querido, libera, Deus poderoso, eu creio, Pai querido. Eu creio, Pai querido, fala tremendamente, em cada um dessa noite, Pai. Deus poderoso, libera, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Seja, Pai querido, a tua glória, o teu poder, Pai. Toma nas tuas mãos, Pai querido. Os discípulos, Pai querido, que eu creio que estou ouvindo a sua palavra, Senhor. Só procurando em cada um, meu Pai. Eu espero, Pai querido, e agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Graças a Deus. Amém. Da paz de Jesus Cristo. Amém. Com satisfação por estar aqui. E as portas sendo abertas para a ministração da palavra do nosso Deus. Eu percebo que Deus vai. Já está abençoando ricamente a porta da sua casa, por família, né? Por este ato tão maravilhoso. As igrejas antigamente elas eram nas casas. O povo se reunia nas casas, ia cultuando, adorando e louvando o Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 12. Hoje nós vamos falar sobre a chamada. Capítulo 12. Eu quero dar um tema para a palavra desta noite. Uma atitude de coragem. Uma atitude de coragem. Porque somente quem é corajoso realiza o que este homem realizou. Faz o que este homem fez. Capítulo 12, no livro de Gênesis, primeiro verso nos diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi logo com ele, e era Abraão na idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Amém? Podeis tomar assento? Aleluia. Vamos ser breves. Mas eu tenho certeza que Deus nessa noite vai falar conosco. Eu estava em casa e ficava imaginando o culto aqui desta noite. Eu ficava pensando, meu Deus, o que nós vamos falar lá? Qual vai ser a mensagem? Porque é uma responsabilidade muito grande para nós transmitirmos a palavra do Senhor. E de ontem para hoje, o Senhor colocou muito forte no meu coração esse texto, a chamada. Ok, é uma responsabilidade muito grande, irmãos. Nós vemos aqui a vida, a história deste homem, por nome Abraão. O seu pai chamava Terra. E Abraão, ele era descendente, ele descendia, né, ali da linhagem de Noé, um dos filhos de Noé, se não me falha a memória, por nome Sem. E diz que Sem foi gerando filhos, e os filhos de Sem foram gerando seus netos, e por fim chegou então até a vida deste homem por nome Abraão. A história ela não narra, a história bíblica não vai narrar aqui os fatos, os acontecimentos, mas nós podemos tomar por base, como bons hebreus, como bons servos do Senhor, que a história do dilúvio era contada de geração em geração. Ia passando de geração, ia nascendo filhos, e ali eu sei que teve o privilégio de vivenciar aquela história, por ir contando para os seus filhos, para os seus netos, para os filhos de seus netos, porque se você for observar, a história bíblica vai relatar que os homens eles viviam em torno de 500 anos, 600 anos, 700, se não me falha a memória, o mais velho que a Bíblia relata aí foi por 900 anos, ou 900 e um pouquinho. E nós vamos ver então aqui a história bíblica relatando que esse homem, depois que ele gerou filhos, ele ainda viveu por cerca de 500 anos ali, ensinando seus netos, seus bisnetos, tataranetos, e assim ele foi relatando a história do que Deus havia feito na vida de seu pai, na vida dele. Como Deus havia inundado a terra com um grande dilúvio, e havia dado a eles grande livramento para com eles dentro daquela arca. E a história foi então se prolongando. E eu tenho certeza de uma coisa, que essa história, irmão, chegou até os ouvidos de Abraão. Ainda que os pais de Abraão foram morar numa terra idólatra, numa terra pagã, e estavam vivendo ali também no meio da idolatria, do paganismo, eu creio que Abraão, por ser ensinado lá atrás, por ouvir as histórias que lá atrás se contavam do seu tataravô, Abraão tinha um desejo muito grande no seu coração de conhecer a este Deus poderoso, este Deus que dera livramento, e por meio deste Deus que pudera dar em sequência a descendência da sua família. Um belo dia, Abraão está na sua casa, e diz então que ele, ali na sua casa, convivendo com seus pais, vendo a forma que seus pais conviviam, a forma que seus pais habitavam naquela terra de Arã, dizendo assim a palavra, que viviam no meio de uma terra que era totalmente idólatra, totalmente pagã. Certo dia, Abraão está ali e de repente uma voz é ouvida ali por Abraão. E essa voz, irmãos, é uma voz que causou um desafio ao coração de Abraão. Por quê? Abraão estava vivendo muito bem no meio da sua família, na casa do seu pai, com a sua esposa, vivia no meio da sua parentela, mas aquela voz veio para desafiar a Abraão. Assim como essa voz, ela vem nessa noite para desafiar a minha e a sua vida. Assim como essa voz, nessa noite, através da minha pessoa, né, sendo guiado, direcionado pelo Espírito de Deus, vem para desafiar a minha e a tua vida nesta noite. Essa voz, ela chegou aos ouvidos de Abraão dizendo assim: olha, sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela, e sai do meio da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão ouve aquela voz, e aquela voz fica martelando no seu coração: sair do meio da minha terra, sair do local onde eu habito, sair da casa do meu pai, aonde tem conforto, onde tem segurança, sair do meio da minha
fiel, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou fazer de você um grande povo nessa terra, eu vou abençoar a sua vida tão grandissimamente que você vai sair para fora, vai tentar contar as estrelas do céu, vai tentar contar aí a areia da praia. Se você conseguir contar, se você conseguir me dizer a quantidade de estrelas que está no céu, eu vou anular a minha promessa. Mas como homem algum tem capacidade para isso, para contar as areias da terra, para contar as estrelas do céu, Deus estava falando para Abraão: Abraão, se você for fiel, e você tomar uma atitude de coragem, Abraão, eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua história. A Bíblia nos relata que Abraão casou com uma mulher por nome Saraí, e essa mulher era uma mulher estéril, era uma mulher que não podia gerar filhos. Isso já vinha da descendência, já vinha correndo, irmãos, pela sua descendência, porque nós vamos ver que lá atrás também alguns da sua parentela não podiam ter filhos. As mulheres, as esposas não geravam filhos. Mas quando Abraão toma essa atitude de fé, essa atitude de coragem, Deus então começa a cumprir na vida de Abraão aquilo que ele havia prometido. Abraão sai da sua terra, ele sai daquela terra de Arã, que era uma terra pagã, uma terra idólatra, e Abraão não sai ao erro. Abraão não sai caminhando como um doido, como um vagabundo na terra, não. Abraão sai direcionado pelo maior e melhor GPS que existe na face da terra, o Senhor Deus Jeová. O GPS terreno que nós usamos hoje, ele se com várias rotas, com várias trajetórias, mas o GPS celestial, que é o Senhor Jeová, que direciona, que nos encaminha, ele nos leva por caminhos retos, por caminhos planos, e que nós levamos ao destino proposto. Irmãos, e Abraão sai caminhando, e Deus vai levando, Deus vai caminhando, Deus vai mostrando. Abraão entra por aqui, Abraão vai por ali, Abraão vai indo, Abraão vai caminhando, mas a trajetória da vida deste homem não foi fácil. A trajetória da vida dele não foi, irmãos, mar de rosas. O Senhor jamais prometeu mar de rosas para nós, mas Ele nos promete uma coisa, que se nós formos fiéis a Ele vai nos abençoar. Se nós somos fiéis a Ele, nós vamos galgar, nós vamos alcançar aquilo que está no nosso coração. Irmãos amados, como eu tenho certeza disso que nós vamos alcançar? A Bíblia escreve, irmãos, que para Deus fazer essa promessa a Abraão, é porque Deus havia sondado o coração de Abraão, é porque Deus havia olhado para dentro do coração de Abraão e visto que Abraão queria ter descendência, que Abraão certamente olhava e pensava: será que vai ficar por aqui a minha história? Será que a minha trajetória vai parar por aqui? Aí Deus vem a Abraão e diz: não, Abraão, o que eu tenho para você é maior, é muito grande o que eu tenho para você. Abraão, eu vou te abençoar muitíssimamente, Abraão. Eu vou multiplicar a tua semente de uma forma estrondosa, Abraão. E Abraão crê naquilo, irmãos, e diz que por isso foi imputado a ele por justiça a fé, a crença que Abraão teve, meu irmão. Então, eu digo uma coisa para você nesta noite: se Deus lhe prometeu algo, tenha certeza que Ele vai cumprir na sua vida. Mas nós precisamos tomar uma atitude. E que atitude é essa? Uma atitude de coragem. Porque, irmãos, Abraão, ele saiu, ele se desvencilhou de tudo e estava impedindo da bênção de Deus vir até a vida dele. E por isso eu disse para você nesta noite: será que nós podemos tomar essa atitude de coragem também? Mas como assim, pastor? É nos desligar, deixar tudo aquilo que impede a bênção de Deus vir até as nossas vidas. Talvez você esteja vivendo uma vida que, aos teus olhos, não é uma vida boa, não é uma vida agradável, não é uma vida de paz. Talvez você esteja vivendo uma vida que dentro de você existe um buraco que precisa ser preenchido. E eu quero dizer para você uma coisa, que eu já vivi assim também. Eu já vivi com esse buraco dentro do meu peito, e era uma coisa inexplicável, não sabia como explicar. Mas no dia que eu recebi a Jesus como Senhor da minha vida, este buraco ele foi preenchido. E o Senhor trouxe alegria ao meu coração. E essa alegria eu tenho certeza que ela vai perdurar até a volta do meu mestre amado Jesus Cristo. E eu tenho certeza que passando dessa vida para outra, na vida eterna vai ser melhor ainda do que é.
Uma coisa eu digo para você, você precisa tomar uma atitude. Você precisa se levantar. Você precisa ser corajoso. Você precisa se levantar e dizer, olha, a vida que eu estou vivendo, eu não posso viver mais assim. Eu tenho que tomar essa atitude. Eu tenho que fazer como esse homem Abraão ele fez. Sabe o que ele fez? Ele entregou a sua vida, os seus caminhos, a sua história, a sua trajetória nas mãos daquele que tudo sabe, daquele que tudo vê, irmãos. Ele falou, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. O Senhor vai guiá-la como o Senhor quiser. O Senhor vai direcioná-la como o Senhor quiser. E a história deste homem, o final da história de vida deste homem, irmão, se você for ler no livro de Gênesis, você vai ver que da descendência desse homem veio Cristo, que é Salvador de toda a humanidade. O Senhor disse, nós lemos aqui, olha, versículo de número 3, né? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe por que as famílias da terra são benditas? Por causa de Jesus Cristo, que é descendência de Abraão. Por causa de Jesus Cristo, que é descendência deste homem da fé, Abraão. Mas, irmãos, Abraão tomou uma atitude. E ele disse, eu vou abençoar os que te abençoarem. Sabe por que nós somos cristãos? Porque nós servimos a Jesus. Porque nós somos guardados e protegidos por Ele. Não importa, irmãos, o povo pode fazer macumba, pode fazer o que for contra as nossas vidas. A Bíblia descreve, ela vai dizer que sem causa não há encantamento contra o povo de Deus. Por quê? Porque o próprio Deus, é o próprio Deus quem vai pelejar, é o próprio Deus quem vai lutar. Se o povo nos abençoa, Deus abençoa a vida deles. Se o povo nos amaldiçoa, a mão de Deus está sobre a vida deles amaldiçoada. Irmãos amados, e nesta noite você quer terminar por essas portas. O Senhor lhe convida a tomar uma atitude de fé. Diz a Bíblia que Abraão, quando saiu do meio da sua família, da sua parentela, da sua terra, da sua casa, ele tinha 75 anos de idade. 75 anos de idade, irmãos. Já parou para imaginar? Quem aqui tem 75 anos de idade? Alguém tem? Ninguém? É? A Bíblia diz que o homem de hoje chegar aos 70 anos, passar dos 70, é enfado e canseira. Mas aquele homem com 75 anos de idade, ele ouviu a voz de Deus e foi caminhar pelo deserto. Ele foi andar, ele foi marchar pelo deserto. E o Senhor foi conduzindo, o Senhor foi levando. Lá na frente ele chega numa terra chamada Canaã, era a terra da promessa. Ele está debaixo de um carvalho. E ele está ali com a sua tenda armada, a sua esposa dentro da sua casa. E de repente vem 3 varões e se apresentam a ele. E ele conhece aqueles varões que eles são diferentes, que eles não são homens daquela terra natural. Ele corre para a sua mulher, prepara aí. Prepara tudo bom e melhor para nós servirmos esses homens. Ele constrange aqueles homens a ficar com ele naquela sombra debaixo daquele carvalho. E diz então que os homens começam a conversar, a falar com ele e dizer a ele, dizendo, olha, tem um tempo determinado dessa vida, Sara, tua mulher, terá um filho, e Sara dentro da tenda, ela ri, mas como posso eu, já sendo avançada em idade, ter ainda como esposo? Aí aquele varão diz para não, por que a tua esposa Sara riu? Porque, sabe por quê? Porque ele conhece tudo. Ele conhece a minha vida aqui, ele conhece a minha vida na minha casa, ele conhece a minha vida na rua, ele conhece a minha vida na escola, ele conhece a minha vida no trabalho, aonde quer que eu esteja, ele conhece a minha e a sua vida. Ele sabe da minha e da necessidade, ele sabe do que eu e você precisa. E diz então que ele diz, olha, foi um tempo certo, um tempo determinado, já foi falado aqui nesta noite, Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Saiba de uma coisa, você que está aqui, Deus está determinando um tempo de vitória para você. Deus está determinando um tempo de bênção na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus é galardoador daquele que busca Ele. Aí está lá, irmãos. Abraão conversando, Sara leva os alimentos. E Abraão conversando, e aqueles homens começam agora a declarar, a dizer para Abraão, ocultarei eu agora, Abraão, o que vou fazer à cidade de Sodoma e Gomorra, visto que Abraão virá a ser uma grande nação, e a mulher de Abraão é estéril ainda.
E o anjo estava falando, o anjo do Senhor, teofonicamente, o próprio Jesus ali, falando para ele: Abraão, eu estou renovando a sua vida, a promessa. Deus está renovando esta noite na vida de crente, na vida de pessoas aqui, as promessas que ele fez. Abraão, o clamor de Sodoma, o pecado de Sodoma, tem subido as minhas narinas. E eu desci para ver se de fato é o que está acontecendo. E se for, Abraão, eu vou destruir toda a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Aí Abraão começa a interceder e a clamar: Senhor, se houver 50 justos, o Senhor vai destruir por causa de 50 justos? Não, Abraão. Se tiver 50 lá, aí Abraão pensou bem: vai que não tem 50, 45, Senhor. E foi diminuindo, e chegou a 10. Senhor, se houver 10 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade? Senhor, não, Abraão. Por amor dos 10 justos, eu não vou destruir a cidade. Mas quando os anjos chegaram naquela cidade, a Bíblia vai descrever que eles acharam somente Amor, homem justo, que afligia sua alma por causa da impiedade e da iniquidade daquela cidade. As suas filhas, e estava ali a esposa de Ló, e quando saiu, o coração dela estava nos prazeres daquela cidade. Olhando para trás, ela se tornou uma estátua de sal. Sabe por que essa terra ainda não é destruída? Porque eu e você estamos aqui. Porque Deus está nos altos céus. Ele contempla ainda uma igreja clamando, pedindo misericórdia, pedindo clemência, pedindo para que o Senhor salve, para que o Senhor entre com providência, com provisão na vida daqueles que estão no pecado, para que não venham ser condenados com ele. Sabe que o Senhor providenciou para esta vida aqui nesta noite, essa porta aberta para proclamar o Evangelho e anunciar para os que diz que ainda tem restauração, porque o dia vazio de contas do Senhor está chegando. Mas eu quero convidar você nesta noite a tomar uma atitude de fé, a tomar uma atitude, falar: olha, a minha vida até aqui não tem sido boa, o meu caminho, os meus negócios, os meus empreendimentos, os meus sonhos, os meus projetos, até aqui nada tem dado certo, não tem sido bom. Eu quero convidar você nesta noite a deixar Jesus tomar conta por você. A minha família, a minha casa, nada tem andado, nada tem ido para frente. Você já tem tentado de todas as formas, de todas as maneiras, como aquela mulher do fluxo de sangue, buscou em vários médicos, mas não conseguiu, e nenhum deles, só sofria. Mas quando ela encontrou com Jesus, a solução para o problema dela estava. Então eu quero convidar você nessa noite. É você e Deus. Eu já tomei a minha atitude. Eu já entreguei, já falei: Senhor, conduza os meus passos. Senhor, conduza os meus negócios. Senhor, conduza a minha vida. Então é você que nessa noite está sofrendo. É você que nessa noite está passando por problemas, por dificuldades. É você que nessa noite está passando por dificuldades dentro da sua casa, no seu lar. É briga em cima de briga, é contenda em cima de contenda. Nada dá certo dentro da sua casa, nada dá certo para você. O Senhor convida você nessa noite a tomar uma atitude de fé, a dizer para ele: Senhor, eu estou aqui e eu quero que o Senhor guie a minha vida, guie os meus passos, assim como o Senhor guiou o teu servo Abraão. E eu tenho certeza que assim como o Senhor prometeu na vida de Abraão, o Senhor também promete na minha vida, abençoar a minha vida, abençoar a minha descendência, me fazer grande sobre a face da terra, abençoar aqueles que me abençoam e também pelejar contra aqueles que pelejam contra a minha vida. Então é você que tem que tomar uma atitude de fé nesta noite. Nós estamos aqui para proclamar essa palavra. E essa palavra é salvação. Como já foi dito também no capítulo de número 3 do Evangelho de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, mas como que eu faço isso? É receber Jesus como Senhor da sua vida. Talvez você está distanciado. Talvez você ainda não confessou a Jesus como Senhor da sua vida. Lá no livro de Romanos vai dizer: se com teu coração creres, se com a tua boca confessares o Senhor, tu serás salvo. E diz mais no Evangelho, né? De forma que nós cremos, se nós somos levados ao batismo para a salvação. Então nós estamos aqui apregoando, ensinando você nesta noite. Mas você quem tem que tomar essa atitude. É você quem tem que dar esse passo. Se Abraão ficasse dentro da casa do seu pai, nas histórias que o seu pai contava para ele, se Abraão ficasse
como se diz, nos ensinamentos do seu pai, Abraão jamais iria herdar aquilo que Deus tinha na vida dele. Mas ele tomou uma atitude de fé. Ele tomou uma atitude de coragem. Eu quero que você nesta noite feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Curva a sua cabeça. Eu vou louvar a Deus aqui comigo. E se você sentir-se tocado nesta noite, pelo Espírito de Deus, saia do seu lugar, venha aqui à frente e receba Jesus como Senhor da sua vida. Feche seus olhos. Oh, aleluia. Oh, santa, oh, aleluia. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter um Salvador, Salvador. Ele é Jesus que por você sofreu, sua vergonha e o teu desprezo, ele levou e carrega sua cruz, e não dele, e a força dele te torna a acabar. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente quando você invade a tua alma, quando nas marcas começam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa gelado, o coração explode na dor, é hora de ter um Salvador, o Salvador. Ele é Jesus, por você morreu na cruz, tua vergonha e o meu desprezo ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna a acabar. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá.